O Guarani entrou em campo para enfrentar o Botafogo na noite da última segunda-feira no Brinco de Ouro da Princesa. Primeiro, essa ação de apoio ao Outubro Rosa, campanha de combate ao câncer de mama feminino. Parabéns ao departamento de marketing pela campanha. E vamos para o jogo, né? O time tinha uma alteração, o Bruno Silva entrou no lugar do Arthur Rezende, um volante pegador de marcação no lugar de um teoricamente meia. E o time não produziu não uma das suas melhores partidas. O Botafogo foi muito melhor em campo, ocupou os espaços, tomou as iniciativas ofensivas, a começar por essa cobrança de escanteio. Veja só, chegada livre ali de marcação, bateu pro gol, a bola desviada saiu. E aí o Guarani tentava, na primeira oportunidade quase saiu um golaço, cruzamento do Thalisson, Michel Douglas estava caído, bateu de voleio, pegou de primeira na bola, o Guarani ainda tentou o rebote ali com o Davó, a bola bateu no pé do zagueiro, saiu escanteio pro Guarani. Quase saiu um golaço do Michel Douglas. Aqui um ponto que a gente tem que destacar nessa campanha recente do Guarani, o excesso de toque de bola no sistema defensivo. Olha, o time troca muitos passes lá no seu campo defensivo, num local onde se perder a bola pode ser perigoso. O adversário recuperando a bola aí, sai mano a mano, sai cara a cara com o Clever, vai levar perigo, hein? Aí uma cobrança de falta, olha, mais perigo do Botafogo. A batida saiu à direita do Clever, até foi pra bola, mas não pegaria não, que susto. Aí mais uma chegada do Botafogo, olha a facilidade na troca de passes, o cara invade a grande área, bate pro gol, o Clever estava bem postado, fez a defesa. Boa chegada do Botafogo, perigosa. Aí uma boa chegada do Guarani, dá uma olhada, o Michel Douglas lançado em profundidade, foi dividir com o goleiro ficou com a bola, chegava o Guarani, era assim que conseguia chegar. Aí uma boa jogada do Davó, jogada individual, foi passando pelos marcadores, mas na hora de bater, bateu fraco, e ainda assim a bola saiu à direita do goleiro com muito perigo. Botafogo, como a gente disse, mais perigoso. Chegou pelo lado direito, a batida pro gol. Ninguém alcançou no segundo pau. Meu Deus do céu, que perigo. Público um pouquinho maior no Brinco, pouco mais de 4.700 pagantes. Em comparação aos 3.000 e pouco que estavam indo, um bom público. Vamos para o segundo tempo, sem alteração nenhuma. O jogo recomeçou e o ritmo do jogo não mudou não. Era a mesma coisa. Botafogo mais efetivo no campo de ataque, aí vem a primeira oportunidade, olha, uma bola levantada na grande área, vem um rebote, surgiu o pé salvador do Luiz Gustavo ali, salvou dentro da pequena área. Na cobrança do escanteio, o rebote, a batida pro gol, ela passa buscando o ângulo esquerdo do Clever por cima do gol. E agora o Botafogo chega pelo lado direito, a bola vai cruzada para a grande área, o rebote, olha as duas grandes defesas do Clever, meu Deus do céu, que defesas fantásticas. Salvou o Guarani, o goleiro. Aí uma das poucas chegadas do Guarani, o Thalisson bateu a falta, chegou ali tentando cabecear. A bola saiu torta, desviada para escanteio. Aí a melhor chance do Guarani no jogo, ó. Escanteio batido no primeiro pau, subiu bem o Giareta, cabeceou, a bola explodiu no travessão. Ei, quase, era a bola do jogo. No rebote o Guarani ainda tentou levar a bola para a grande área, mas a zaga afastou o perigo. Mais um pouquinho de Guarani, o Guarani pegava um pouquinho mais depois da entrada do Marquinhos, aí vem a batida pro gol, o goleiro fez a defesa, e o Botafogo quando chegava levava perigo. Dá uma olhada nessa chegada aí, olha, outra grande defesa do Clever, o Botafogo reclamou pênalti nessa jogada, pra mim nada, lance normal. Agora uma boa chegada do Guarani, olha como melhorou o time depois do Marquinhos entrar, mas o Marquinhos pegou essa bola no segundo pau, bateu fraquinha, o goleiro caiu, fez a defesa. E aí a gente já vai para o lance do gol do Botafogo. Observe que o Guarani vinha num contra-ataque rápido com o Davó, ele para a jogada e sofre a falta. O árbitro está escorregado ali, ó, caiu no chão o árbitro. Não deu a falta no Davó, falta clamorosa, hein? E com isso o Botafogo ganhou um contra-ataque perigoso. Olha, a bola vem cruzada, domina, vai trocando passes do time do Botafogo, trabalhando bem a bola, dividiu com a marcação, batida pro gol, a zaga do Guarani até afasta no primeiro momento. E na sequência da jogada vem a bola pela direita, vai pintar o cruzamento. Nas imagens do Sport TV dá pra ver que o jogador do Botafogo estava impedido. Ele faz o gol impedido. Como a nossa câmera não tem esse ângulo para mostrar o impedimento, vamos pra falta no Davó, olha. Em câmera lenta para você ver aí, ó. Foi tocado, o Davó foi derrubado. Falta clamorosa, o árbitro não viu porque estava caído, olha lá, ó. O Banana caído no meio do campo. E a arbitragem ruim de novo, viu? Olha o Guarani falhando no sistema defensivo, o Luiz Gustavo conseguiu dar o bote, fez a falta. Parecia que salvou, né? Tomou cartão amarelo ali, mas não. Dá uma olhada no que faz o jogador do Botafogo na cobrança da falta. Um canudo buscando o ângulo esquerdo do Clever. E aí na imagem frisada, mais em câmera lenta, a gente vai ver. A bola até era defensável, né? O Clever acabou caindo um pouco atrasado,
parece que ele não viu a bola. Quando ele viu, a bola já tinha passado pela barreira. Foi para ela, mas não conseguiu desviar. Não dá para culpá-lo totalmente. O chute foi muito forte, muito bem colocado. Mas Botafogo fazia 2-0, definia o placar. O Guarani pouco produzia. Aí uma das poucas chegadas, o Renanzinho ficou pedindo um pênalti ali na entrada da grande área. Não sei se foi, acho até que não foi não. E o Guarani vinha para os minutos finais tentando um sufoco, tentando impor alguma coisa ali, lançamento em profundidade, chegou o goleiro dividindo, fez boa defesa o goleiro, a defesa em seguida afastou. Aí o último lance do jogo, o Thalisson tem uma falta para cobrar, mete a bola na grande área, a bola fica viva, a zaga do Botafogo afasta o perigo e o árbitro aproveita e termina o jogo. Guarani 0, Botafogo 2, uma derrota no Brinco de Ouro. Eu sempre falo, a gente não lamenta as ausências, né? Vamos enaltecer quem jogou, a gente vai ganhando mais opções. Claro que o Arthur é um jogador em cima do que a gente trabalha, que vem sendo um pilar, um jogador importante, mas o Ricardo, o Guedes, o Bruno, o Marcelo, outras opções vem jogando bem também. A gente hoje teve um pouco de criatividade, foi um pouco abaixo do que a gente vinha jogando, um pouco aquém. Essa situação de perder em casa ou perder fora é momentânea, é circunstancial esse resultado, porque a gente tem que continuar sendo forte dentro de casa e buscar uma reação imediata. Eu vejo mais nesse sentido.